Estamos chegando com mais uma edição do podcast Prefeitura Presente e hoje o assunto que iremos comentar aqui com você é o combate ao mosquito da dengue. E o nosso convidado para debater sobre esse tema é Oséias Mendes, ele é coordenador de endemias do município. Oséias, eu quero agradecer você aceitar o convite, estar aqui com a gente, para que a gente possa debater esse tema tão importante para a nossa população. Seja bem-vindo. Obrigado, Almenig, é um prazer estar aqui com vocês, tratar de um assunto que é de grande importância, que quando se trata de saúde pública, é sempre importante que trazer esclarecimentos para a população, para a nossa querida Itimbiras. Oséias, sobre a questão do combate ao mosquito da dengue, a gente sabe que é uma preocupação. Graças a Deus, Itimbiras é uma cidade que vocês têm feito um trabalho muito bom, mas a gente tem assistido na televisão que nos grandes centros, né, tem sido um problema. São Paulo, uma situação complicada, Rio de Janeiro, nos grandes centros realmente é uma situação bem difícil, mas aqui, graças a Deus, vocês têm feito um trabalho bom. E eu queria que você falasse do porquê e da importância desse combate permanente ao mosquito da dengue. Bem, Rominig, o nosso país hoje, e principalmente se tratando de 2024, né, passou por um surto grande em relação ao mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti. No ano de 2024, o Brasil teve aí seus 6.484.890 casos prováveis de dengue, né? Então foi um número muito alarmante, né, no ano de 2024. Estamos já aí em abril de 2025 e essa redução já foi para 70%, né? Já teve uma redução de 70% em relação ao ano passado, né? Em abril, nas primeiras semanas de abril de 2024, o Brasil passou aí dos seus 2 milhões. Foi 2 milhões e 700 mil casos prováveis de dengue nesse período. Já agora, no período de 2025, que é o mesmo período em relação ao ano de 2024, já estamos aí mais de 1 milhão de casos de dengue. Houve uma redução, mas mesmo tendo tido essa redução, isso não é motivo para nós baixar a guarda. Pelo contrário, é para a gente continuar combatendo esse mosquito, o Aedes aegypti, que é uma ameaça para a nossa população, né? Agora, a gente sabe que a gente falou dos grandes centros, né? Você falou de números nacionais, né? Mas se tratando de município, o trabalho vocês têm feito de forma permanente, com muita maestria. E em Itimbiras, a nossa realidade ela é bem diferente em relação aos grandes centros, né? Exatamente, Rominig, é bem lembrado. Itimbiras, no último Lira que nós tivemos aí um índice de infestação do mosquito de médio risco, né? Esse período que nós estamos agora, que é o período do inverno, o mosquito ele tem um fator a seu favor, né? Que são as chuvas. E mesmo ele estando com essa arma a mais a seu favor, nós conseguimos permanecer em médio risco. Geralmente, esse período do inverno dá alto risco de índice de infestação do mosquito. Nós agora, há pouco tempo, no mês passado, nós fizemos o nosso primeiro Lira de 2025. Né? O que é o Lira? É o levantamento de índice rápido. Através do Lira, nós sabemos como está o índice de infestação do mosquito no município. Né? E também o Estado consegue saber como é que está a situação do Estado no Maranhão. E no nosso município ele está médio risco. Tivemos alguns casos positivos de larvas do Aedes aegypti no bairro de Olaria. Nós tivemos no bairro do Anjo da Guarda e no centro. Essas foram as 3 microáreas que deu maior índice de infestação do mosquito. Né? Estamos aí já fazendo um trabalho de bloqueio nos quarteirões onde foi encontrado essas larvas positivas. Já estamos aí fazendo esse bloqueio para então diminuir esse índice. Agora, eu queria saber quais as ferramentas que o município, né, por meio da gestão do prefeito Paulo Vinícius, disponibiliza para que você possa fazer esse combate com a efetividade necessária. Rominig, o município de Itimbiras, na pessoa do prefeito Paulo Vinícius, a Secretaria de Saúde, tem nos dado total apoio
no que diz respeito ao combate ao Aedes aegypti, né? Nós temos, a nossa cidade hoje ela é dividida em microáreas, né? Microáreas. Cada microárea nós temos um agente responsável por entre 800 a 900 imóveis. Esses imóveis incluem residência, incluem comércio, incluem terrenos baldios, e eles fazem essas visitas domiciliar. Essa visita ela é feita por ciclo, né? São 6 ciclos no ano. E cada ciclo, por exemplo, se ele passou numa residência hoje, daqui a 2 meses ele vai passar naquela residência de novo. É um ciclo de dois meses. E nós temos esses agentes, né? São 9 agentes que trabalham na dengue e temos 4 que trabalham na equipe do Calazar. E na equipe da dengue, eles fazem essa visita de eliminação dos criadouros ao entrar na residência, ao identificar os depósitos, né, balde, vasilhas, ou tanques, caixa d'água, eles fazem a inspeção, né, e faz o tratamento com larvicida, para que o mosquito vir pôr o ovo, a água está tratada. No momento que a larva sair do ovo, a água vai estar tratada e ela não vai sobreviver. Agora, Zéias, quais os pontos de maior incidência? Onde é que o mosquito mais gosta de depositar os ovos para que futuramente tenha larva e venha virar o mosquito? Bem, Romenico, nós temos aqui em Timbiras os pontos estratégicos, né? Nós temos um agente de endemias, que ele é responsável de fazer as visitas nos pontos estratégicos do município. Esses pontos estratégicos, ele já é uma visita diferente. Nós temos que ter uma atenção mais especial para esses pontos. Os pontos estratégicos, ele é feito a cada 15 dias, que são eles: cemitério, todos os cemitérios do município, ele faz essa visita a cada 15 dias. Nós temos as borracharias, que às vezes fica pneu lá jogado ao ar livre. Nós temos as oficinas, então os ferros velhos. Então esses lugares são os pontos estratégicos. Nós temos aí 24 pontos estratégicos que é visitado a cada 15 dias pelo agente, que esses pontos precisam ter uma atenção mais especial. E nós temos um agente só para fazer esse trabalho de visitação nos pontos estratégicos. Como que é a aceitação da população em relação a abrir as casas para que o agente possa adentrar os quintais e olhar realmente a situação e até mesmo orientar o morador daquela residência? Como que é feito isso? Como que é essa aceitação da população? A população de Timbiras, ela tem nos dado total apoio, tem nos ajudado, tem unido forças com a gente, né? Até então, Romenico, nesses mais de 8 anos que estamos aí na ativa, ainda não encontramos nenhum problema em relação a alguém não deixar ou não permitir que o agente entre à sua casa, né? A população tem feito essa parceria, tem contribuído em receber os nossos agentes nas suas portas. E também os agentes têm feito essas visitas, têm tido uma boa aceitação, né? E tem feito as orientações necessárias para o morador quando é encontrado algum foco no seu quintal, né? Ele vai lá, mostra para o morador, fala para ele dos cuidados que se precisa ter e faz toda a orientação, que esse também é o trabalho do agente de endemias. Não só encontrar o foco, não só fazer a inspeção, como também orientar o morador do perigo que ele corre ao deixar os seus depósitos ao ar livre acumulando água parada. Agora você falou na questão de já estar à frente dessa há mais de 8 anos, né? Agora já há 8 anos e alguns meses, né? Isso cria um vínculo do agente com o morador daquela área que ele acompanha, né? Já tem aquela credibilidade, o dono da casa já confia naquela pessoa. Por isso a importância de não ficar alternando, mudando aquele profissional que cobre aquela determinada área, porque quando você tira aquele profissional, você acaba perdendo, aquele morador acaba perdendo a identidade com um novo, né, profissional. Então, assim, é importante que aquela área seja coberta por aquele profissional, se possível, pelo maior tempo possível, não é verdade? Exatamente, Romenico. O agente, ele cria esse vínculo de amizade com o morador, né? De uma tal forma que,
ele já fica como se fosse um membro da família, né? Quando chega, toma aquele cafezinho, é bem recebido pelo morador, porque ele cria aquele vínculo de amizade e isso se torna mais fácil o trabalho do agente de endemias, né? Daí a importância de não haver essa troca. E como eu falei, são 9 microáreas, eu procuro não fazer essa mudança de microáreas, de trocar agentes de microáreas, justamente porque o agente já está familiarizado com aquela área e com os moradores daquela área. Agora, Oséias, qual a recomendação para o dono de casa, que principalmente nesse período agora que você falou que tem as chuvas, né? Que ela acaba, às vezes de forma até esquecida, acaba deixando casca de ovo, lata de sardinha, um jarro, alguma coisa que acumule água. Qual a recomendação para esse morador, principalmente nessa hora, nesse período mais crítico, que é o período chuvoso? Ô, Miguel, bem lembrado, é importante que o morador nos faça essa força-tarefa, juntamente com a agente de endemias, de sempre manter o seu quintal limpo, não deixar lixo, latas, casca de ovo, que o mosquito ele é tão terrível que ele se reproduz até numa casca de ovo que ficou lá no quintal, choveu, acumulou um pouco de água. Ele só precisa de um pouco de água, né? Ele vai lá, é a fêmea que deposita o ovo lá bem próximo da água. Por exemplo, está o tanque lá, ele deposita o ovo na lateral do tanque, bem próximo da água. Ali, quando o ovo tem um contato com a água, ele vai eclodir e vai sair a lavazinha. O período dela é de 7 a 10 dias, entendeu? Ela começa dali do ovo, aí do ovo vai para a lava, da lava vai para a pupa, da pupa para o mosquito adulto. Esse período aí é entre 7 a 10 dias até ele voar. Daí a importância, Rominig, do morador interromper esse ciclo para que o mosquito não chegue a voar. Como que ele pode interromper esse ciclo? Fazer a limpeza do seu reservatório de água pelo menos uma vez na semana. Aqui nós temos, principalmente nas áreas mais periféricas da cidade, que as pessoas geralmente têm um banheiro no quintal. Naquele quintal, às vezes, tem uma bacia com água, bacia de pneu, tem um tonel com água, a pessoa usa para tomar banho. É importante que aquela vasilha seja trocada, aquela água toda semana, pelo menos uma vez na semana, seja derramada aquela água e limpada aquele recipiente para que quebre esse ciclo do mosquito, porque ele de 7 a 10 dias. Se ele fizer isso, não vai dar tempo do mosquito voar. Agora, é uma responsabilidade não só do teu departamento, né, de cuidar dessa questão de combater o mosquito, né? Precisa ser uma ação conjunta, né? População e município, né? Como no caso a gestão e o seu departamento que é responsável por isso, né? Exatamente. Há essa força-tarefa, juntamente com o município e com a população, né? Como já foi enfatizado, a importância da participação da população no requisito de manter os seus depósitos sempre tampados, né, e limpos, e também não deixar acúmulo de água ou lixo nos seus quintais. E a prefeitura ela tem nos dado também apoio nesse sentido, não tem deixado faltar material para que o agente possa trabalhar. Eles têm seu material dentro de suas mochilas para que eles possam realizar o trabalho com eficiência de inspeção nos seus quintais, nos quintais dos moradores da nossa cidade. Agora, voltando a falar de quando o caso acontece, né? Quando o mosquito consegue furar todo esse bloqueio aí e consegue se reproduzir e consegue fazer com que a pessoa seja acometida pela dengue. A dengue é cruel, então é isso que o trabalho de vocês é exatamente para que não chegue a esse ponto, né? Para que a pessoa não seja acometida pela dengue, né? Exatamente, bem lembrado. Esse é o trabalho do agente de endemias, um trabalho de prevenção. O trabalho do agente de endemias é prevenir para que o pior não aconteça, né? Para que a pessoa não seja não seja diagnosticada com a dengue, né? E para isso precisa haver um trabalho antes, que é o trabalho de prevenção, um trabalho de cuidado, um trabalho de fazer com que o mosquito não se reproduza muito, né? Porque é quase que impossível não ter, né? Até porque uma fêmea ela produz entre 150 a 200 ovos.
Agora imagine 500 fêmeas botando ovo. Então veja só, então é muito ovos que ela põe, de 150 a 200 ovos. E uma vez que ela está infectada, os seus filhotes já vão nascer infectados com o vírus da dengue. Então por isso que precisa haver esse trabalho antes, que é o trabalho de prevenção, não deixar que o mosquito voe. Agora, a gente conversava ainda há pouco nos bastidores, quando a gente estava se preparando aqui para gravar o programa. O trabalho de vocês ele é um trabalho assim, quase que, digamos assim, pouco visto, né? Não aparece, né? Mas quando está tudo tranquilo, que não tem casos de dengue, isso significa dizer que o trabalho está sendo bem feito, não é isso? Exatamente, Raonigo, exatamente. A gente tinha comentado sobre esse assunto agora há pouco, porque eu me lembro que no ano de 2012, se eu não estiver enganado, 2014, 13 ou foi 14, houve muitos casos em Timbira, os hospitais estavam aí, muitas pessoas com problema de zika vírus, né, chikungunya, e muitas pessoas com problema de pele, e tudo isso por conta de que faltou um trabalho com mais eficiência no requisito de combater o mosquito, né? E quando a gente combate o mosquito, a chance de se ter um surto de dengue ou de zika vírus ou de chikungunya são bem menores. São bem menores. Agora, quando há um alarme, aí pessoas nos hospitais internadas, pessoas com sintomas de dengue, com sintomas de zika vírus, aí já abre o sinal vermelho, né? Alguma coisa está errada. Mas a gente vê que nos últimos anos a gente praticamente quase não tem casos de dengue em Timbiras comprovados, né? Não temos casos de dengue comprovados em Timbiras. Então isso é só para quem está em casa nos entender. Esse programa ele foi criado, Zé, exatamente para que a população possa, no conforto da sua casa, no horário que ele chegou do serviço, que ele jantou, que ele tem um tempinho, ele poder assistir essa entrevista e entender como é que o serviço funciona e a importância dele, que as pessoas valorizem cada vez mais esse trabalho, porque é um trabalho preventivo para que as pessoas não sejam acometidos pelo mosquito e que não venham ocupar os leitos dos hospitais, não é isso? Exatamente. É preciso ter esse cuidado, é saúde pública, né? É preciso ter essa atenção em relação aos cuidados para que não chegue até os hospitais, né? Agora, só mais uma vez aqui, é importante dizer, a população não pode largar a mão, tem que estar sempre de mãos dadas com o pessoal do combate de combate às endemias, para que realmente Timbiras esteja aí com bons índices, para que a gente não tenha alertas, para que a gente possa ter uma população sadia e sem ser acometida pelo mosquito, né? Exatamente. Quando unimos forças, né, nos tornamos um exército. Agente de endemias com a população, Secretaria de Saúde, município. Quando a gente une força, nos tornamos um grande exército. E um exército não pode ser vencido por um mosquito. Então, se nos unirmos em combate ao mosquito, mantendo a consciência de que nossos quintais, os nossos depósitos precisam estar tampados, não podemos deixar lixo nem recipiente em quintais, podemos sim vencer o mosquito. Não podemos baixar a guarda, né? Ou seja, você que está você que é o dono da residência, o proprietário da residência, você que tem acesso ao quintal todos os dias, não custa nada. Todo dia, quando você for ao quintal, que tiver um tempinho, dê uma vistoriada, né? Dá uma olhada, porque ali você pode estar evitando que você seja acometido pela doença, pelo mosquito da dengue, o próprio vizinho, que pode ser uma mãe sua, pode ser um filho, pode ser um amigo, pode ser qualquer pessoa, porque começa em um quintal e aí muda para o outro, que muda para o outro, né? Então, mas tendo essa preocupação, o mosquito não vai conseguir vencer esse exército, né? Isso, não podemos baixar a guarda, apesar de que o nosso município está numa situação controlada, mas isso não significa que a gente tem que baixar a guarda. Às vezes, eu cuido do meu quintal e o vizinho não cuida. Aí lá no mosquito que está lá no vizinho, vem lá para aquele que cuida. Então, se todos nos unirmos força e cuidar dos nossos quintais, cuidar da nossa residência, não deixar que o mosquito se reproduza, a gente vence a batalha.
Então tá aí, gente, esse papo hoje, essa conversa interessante sobre a questão do combate ao mosquito da dengue. A gente fica muito feliz de ter tido esse momento com você para falar, mas você tem um outro assunto que você queria também, dentro desse espaço, comentar com a gente, que é falar sobre o calazar, né? Queria que você falasse um pouquinho o que você deseja falar e passar para a população a respeito também do calazar. Exatamente, Romanig. A leishmaniose, também conhecida como calazar, é um outro problema que também é de suma importância, principalmente quando se refere ao nosso município. No ano de 2024, nós examinamos 161 cães. Desses 161 cães, 49 deles foram positivos. Em 2023, foram esses dados. Em 2024, nós examinamos 200 cães. Desses 200 cães, 78 deles foram positivos. Ou seja, foi um número grande. Tem muitos cães aí com calazar, né? Apesar de que a gente tirou já de circulação muitos cães, mas ainda tem muitos. A população canina de Timbira, ela não é pequena. Quando a gente vai para as periferias, para os bairros, a gente percebe que tem muitos cães soltos. Então, há essa preocupação também em relação ao calazar. Até porque em 2021 nós tivemos 2 casos de leishmaniose tegumentar, que é a lesão, né? Em 2022 tivemos 8. Em 2023 tivemos 8 também. Em 2024 tivemos 6 casos. Esse ano ainda não tivemos nenhum caso. Então há essa preocupação. A pessoa precisa ter também o cuidado com esse mosquito, que também é um mosquito que pica. O nome do mosquito é Phlebotomo. É um mosquito pequeno, amarelado, e também conhecido como mosquito palha. É um mosquito que já não é tão caseiro quanto o Aedes aegypti. É um mosquito que ele gosta mais de estar lá na sombra, onde tem matérias orgânicas, folhas secas, folhas em decomposição, onde ele gosta de estar lá onde está a estibaria de animal, jumento, cavalo, boi. Ele gosta de estar nesses lugares. Ele é um mosquito que gosta mais desses ambientes. Pessoa que tem um quintal bem cheio de árvores, que quase não entra sol, mas que é úmido, tem muitas folhas úmidas, é um prato cheio para o Phlebotomo, né? Quem tem chiqueiro de porco é um prato cheio para o Phlebotomo. Então há essa preocupação também para quem tem seus quintais bem arborizado, com muitas folhas secas, mantenha o seu quintal limpo, tire as folhas, né? Se você cria animais, seja jumento ou cavalo, tem uma estibaria lá, tem um curralzinho, não deixe por muito tempo acumulando as fezes desses animais, porque esses lugares que o Phlebotomo também gosta de estar, né? Ele tem hábitos noturnos, né? Os horários que ele mais gosta de se alimentar é às 6 da manhã e também no final da tarde. Então há essa preocupação aí em relação ao calazar, né? Agora, você falava da questão da população canina no município ser bem grande, né? A gente tem observado que a população nossa é interiorana, né? Nós somos do interior mesmo, e a gente tem por cultura criar cachorro, e quando cria cachorro, é muito cachorro. E a gente passa nas ruas e a gente vê isso, entendeu? Principalmente nas periferias, muito cachorro mesmo, às vezes, porque assim, na cidade, às vezes você tem um cão de guarda que serve para vigiar o seu quintal, mas quando você passa de 3, 4, aí complica já, porque o vizinho tem mais 3, o outro vizinho tem mais 2, e aí sucessivamente. Penso que não, é cachorro que não acaba mais, e aí vem essa questão do risco, né, da questão do calazar, né? Exatamente. Esse aumento da população canina, ela tem sido um problema, né? Porque principalmente quando se trata na zona rural, né? Eu me lembro de uma vez que nós fomos fazer uns testes rápidos caninos no interior, na zona rural, e só numa casa tinha 8 cães. Desses 8 cães, 6 foram positivos. Então, convivendo com as pessoas, porque lá teve um caso de leishmaniose tegumentar. Eu fui lá verificar, levei com os agentes de endemias os testes rápidos, né, por conta de uma criança que testou positivo, e só nessa residência tinha 8 cães, desses 8 cães, 6 estavam positivos.
Então, esse é um problema também que precisa uma atenção em relação tanto nossa como da população, né? E, José, me diz uma coisa, quem cria cães, ele geralmente nunca o cara tem só um em casa, né? Ele tem 2, 3, 4. Qual a recomendação? O que ele tem que fazer para que ele possa ter aqueles cães saudáveis? Primeiramente, é aquilo que eu falei agora há pouco, não deixar folhas secas, matéria orgânica, o lixo doméstico também atrai o flea bottom. A pessoa deixar o lixo. É importante que a pessoa coloque o lixo no plástico, no saco plástico, mas que amarre a boca do saco. Porque o lixo doméstico, ele atrai o flea bottom. E às vezes a pessoa deixa dias o lixo lá na sua casa. 3, 4 dias. Aí, quando vai colocar fora, o flea bottom há dias que já está lá. Então isso aí atrai ele. As fezes de animais atrai, de galinha, de porco, tudo atrai o flea bottom. Então é manter o quintal limpo, né? Agora me diz uma coisa, quais são as principais características de quando o animal já está com um problema já que precisa ser retirado ali do meio das pessoas onde ele convive? Bem colocado, Rominig. Existem alguns sintomas para se diagnosticar um cão com suspeita de calazar, né? Ele começa com a queda de pelo, né? Começa bem fraquinho, a gente quase não percebe, né? Começa com queda de pelo, ele começa com os olhos, com remela nos olhos, feridas na ponta da orelha ou no focinho, né? Na ponta da orelha ou no focinho, emagrece, fica fraco e por último ele cai os quartos, começa a andar se arrastejando. Quando ele está nesse estado da doença, ele já está quase morto, né? E há também, às vezes, parece lesões no corpo do cão. Esses são sintomas. Se você tem um cão em casa e você percebe que ele começou a emagrecer, começou a ter muita queda de pelo, as unhas crescer, também é um sintoma, unhas grandes. Às vezes o cachorro já é idoso, tem a unha grande, mas às vezes o cachorro não é idoso. De repente você percebe que a unha do seu cachorro começou a crescer. Os pelos começou a cair, começou a sair feridinhas na ponta da orelha. Então já fiquem de alerta, né? Que pode ser calazar. O que ele tem que fazer quando ele percebe esses sintomas? Olha, geralmente ele vai até o veterinário, né? E o veterinário encaminha até nós. E nós temos o teste rápido canino, né? Onde é feito esses testes rápidos para diagnosticar se ele está ou não positivo. José, eu quero, chegando aqui ao final, né? Eu quero agradecer, em nome do nosso secretário de comunicação, Arnaldo Webb, em nome da nossa direção aqui. Foi duas informações assim, muito importantes para a nossa população. A gente falou sobre a questão do combate ao mosquito da dengue, a importância desse combate. Falamos também um pouco sobre a questão da preocupação que vocês têm também com relação a essa população canina que é criada, na maioria das vezes, sem muito cuidado por parte dos donos e acaba, às vezes, prejudicando a própria família no qual ele pertence. E dizer que aqui a gente vai estar sempre de portas abertas para que você, no momento que você acha interessante e necessário falar com a comunidade, a gente vai estar aqui de portas abertas para falar com você e para que você possa repassar as informações. Ok, Rominig, obrigado pelo espaço aqui dado a nós para fazer alguns esclarecimentos a respeito da dengue, a respeito do calazar. A gente pede que a população continue nos apoiando, já nos apoie, mas que continue ainda mais nos apoiando. A Prefeitura Municipal de Timbira também, na pessoa do Paulo Vinícius, prefeito, e também da secretária de Saúde, Slaiane, que também tem nos dado total apoio para que esse trabalho seja realizado com êxito, com sucesso. E aí estamos, né? Casos de dengue praticamente não temos na cidade, né? E nós contamos com o apoio da população nesse requisito de combate ao Aedes aegypti e ao flea bottom, que é o transmissor do calazar. Um grande abraço a você, Azés. Um abraço ao nosso editor, o Alisson, que está aqui por trás das câmeras, né, aqui trabalhando para que você possa receber essas informações. E a todos vocês o nosso abraço, e a gente quer deixar aqui, sem dúvida nenhuma, o convite para que numa próxima oportunidade a gente fale novamente sobre um tema cada vez melhor para que você possa se manter
informado e atualizado das ações do município.